avaliação sobre esse empate? Um empate é um ponto que dá para se lamentar pelos dois que não foram conquistados em casa, ou é um empate que dá para se comemorar pelo ponto conquistado que pode fazer diferença lá na frente? Cara, eu acho que a gente tem que procurar sempre vencer em casa, né? Só que a gente tem que entender também que o campeonato é jogo a jogo. A gente sabe que essa primeira rodada é a estreia nossa na competição, estreia de muitos atletas na Série A, né? Que estão estreando na Série A, debutando na Série A da nossa equipe. Então a gente gera uma expectativa, a gente tinha uma expectativa de ver como é que a equipe se portaria. Eu acho que a equipe se portou bem, adversário qualificado, difícil, Vitória foi campeão baiano invicto, não foi por acaso. Né? Alguns jogadores de nível técnico muito bom, né? O Cleiton Xavier, jogador de rodada, com vários títulos aí. E a gente fez um jogo de igual para igual, né? O Vitória teve suas chances, nós tivemos as nossas. Acho que as dele foram 2 bolas na trave, chamam mais atenção, mas a gente teve condição também, tivemos boas finalizações, a bola passando raspando, uma do Romulo foi no gol, algumas do Judson também que passaram perto, o chute do Simeão, enfim. Tivemos um bom volume de jogo, um jogo interessante, sabemos da dificuldade, assim é o Brasileirão, né? É só você pegar os resultados aí, o Corinthians ontem empatou com a Chapecoense, está na arena do Corinthians lotada, então o Brasileirão não tem jogo fácil, né? A gente sabe que tem que se pensar jogo a jogo, como a gente falava da Série B no passado. E aí em todas as rodadas a gente tem que procurar estar fora da zona de rebaixamento rodada a rodada, né? Hoje, por exemplo, essa rodada por exemplo, a gente já conseguiu, não foi pelo mínimo, né? Eu acho que a gente teria que, o cenário dela ter vencido, mas a gente tem que entender que o jogo foi difícil, o adversário teve sua chance, o primeiro jogo, estreia é sempre complicado. Então, sim, gostaria de ter vencido, mas eu acho que o empate, pelo que foi o jogo, não é um resultado absurdo, né? Lamento sim a não marcação do pênalti, acho que foi, né? A gente tem quase 5 árbitros, né? Tem um quarto, tem 2 assistentes, tem um quarto árbitro, tem um atrás de cada gol, para não dar esse pênalti. Então, eu fico com a impressão às vezes que é assim, você põe um monte de gente em volta, mas quem está apitando, dá a impressão que ele fala assim, olha, ninguém fala, deixa que eu apito, ninguém dá palpite na minha arbitragem. Então não adianta ter 5, né? Se é para ele apitar sozinho, ele estava bem colocado. Vamos dizer que ele estava bem colocado. Mas não acho que é má índole dele, o Felipe conhece o Felipe, é um bom árbitro. Eu acho que talvez tenha faltado personalidade para dar o pênalti, né? Tem juiz que dá pênalti, tem juiz que não gosta de dar pênalti, acho que vai interferir no resultado. Só que interferiu, né? Interferiu para um lado, mas interferiu para o outro. Então, acho que o lance do pênalti a gente não pode deixar de falar. Teria que ser marcado, se ia sair o gol ou não sei. Mas eu acho que foi muito claro ali para todo mundo, para a gente que estava no banco, eu revi agora o lance. Acho que, mesmo se ele não tivesse visto, eu acho que quem está ali atrás tinha que ter alguma forma de sinalizar para ele, tem a comunicação, né? E infelizmente com tanta gente olhando, né? Talvez enquanto a gente não tiver recurso técnico, a gente possa fazer que nem o tênis, né? Vamos desafiar esse lance aí, para tudo, vamos desafiar, que eu acho que foi pênalti. A gente não vai ter condição de ter as coisas ainda na normalidade no futebol. Pois é, Claudinei, a gente gostaria de estar conversando contigo aqui depois do jogo, especificamente falando de jogo, falando da parte técnica. Eu acho que até é chato, a gente tem que começar justamente numa primeira rodada do Brasileiro, tem que estar questionando a arbitragem, porque o pênalti foi um negócio escandaloso, até o termo que a gente tem utilizado aqui. E eu concordo contigo, porque para nós que ficamos atrás do gol, a adicional, ela tinha a nossa mesma visão, e ela poderia ter auxiliado o árbitro. Essa é uma questão que te preocupa daqui por diante? Não vamos, né? Eu acho que a gente não tem que criar a teoria da conspiração. Na primeira rodada a gente tem que, como eu falei, jogo a jogo. Aconteceu o erro, aí cabe a direção do clube, às vezes pontuar lá na CBF, explicar, mostrar o lance, poxa, foi muito pênalti, né? Estamos começando o campeonato com a nossa dificuldade, né? Com o nosso orçamento reduzido em relação às equipes, a gente não pode pensar que a gente vai ser prejudicado pela arbitragem, não ter erros tão crassos, um erro que não dá para ser, inaceitável, né? Mas não vou dizer que não é dolo, não vou dizer que é dolo, julgar o cara de ninguém, mas pelo posicionamento dele, né? É o que ele falou, vamos subentender ou vamos aceitar que ele estava atrás do Dutra e não teve a visão de quem está, mas tem uma área tradicional ali atrás, né? Talvez fosse o Rafael Traça, um árbitro um pouco mais experiente, tivesse falado, né? Ou é o que eu falei, ao final do Catarinense semana passada, a gente comentava algumas coisas que o quarto e quinto árbitro tinha ali, ele falou, não, o lance é dele. Não, eu falei, mas ele que apita, entendeu? Então não adianta você ter tanta gente em volta, se o juiz quer ser o dono do espetáculo sozinho, se ele não quer ouvir ninguém, entendeu? Não adianta. Não adianta eu ter auxiliar técnico, se tudo que ele falar eu achar que está errado, se eu não der ouvido, se eu não trocar ideia, não adianta, então fica sozinho, entendeu? Então eu acho que falta um pouquinho de humildade do árbitro apitar com essa equipe, né? Ou que se seja uma equipe fixa sempre, vão apitar sempre os 5 juntos, só alterna quem vai estar apitando e quem vai estar tradicional, que se cria uma confiança entre eles, para que não se erre sozinho, porque ele está errando sozinho. Então que ele escute as outras pessoas que ele não vai errar.
Eu acho que não sei qual é a orientação da CBF com relação a isso, mas alguns jogos é bem claro. Às vezes o bandeirinha não dá falta na frente dele, esperando o árbitro dar, né? E tem jogos que o bandeira assinala, o quarto árbitro avisa o árbitro, é perfil de cada árbitro, mas eu acho que os árbitros tinham que ser orientados, porque não adianta a gente estar pagando 5 árbitros para um que está sozinho. Claudinei, a gente sabe que o teu esquema de jogo depende muito dos teus jogadores de beiradas, Rômulo e Denilson. E nos últimos jogos eles não têm feito gols, né? E pelo menos na minha análise, caíram um pouco de rendimento. Queria ver se tu também entende assim, de que forma tu pretende trabalhar para corrigir isso, algo que deu certo, já que os dois, tanto o Rômulo quanto o Denilson, fizeram gols no início do Catarinense. Eu acho que os gols vão acontecer naturalmente. Eu acho que assim, nos 2 últimos jogos nós não sofremos gols, porque eles voltaram até aquele comprometimento defensivo que eles tinham no primeiro turno, no Brasil do ano passado. Em algum momento a gente conversou até com eles isso, que né, até para a questão da gente ter uma vantagem no Catarinense, a gente pecou um pouquinho nessa falta de comprometimento defensivo. Eu acho que hoje, e no jogo de domingo passado, eles foram muito comprometidos na parte defensiva e tiveram suas chances. Eles teve chance de finalizar, o Romulo teve, enfim, não foram felizes, né, mas a gente tem que trocar, né? O dia que não está muito bem, hoje a gente tinha o Denilson e o Rômulo. Eu achei que o Denilson fez um bom jogo, né? Respeito à sua opinião, acho que o Denilson não foi mal no jogo, né? Recompôs, roubou bola, foi agressivo quando teve a bola, partiu para cima do adversário, criou algumas situações. O Rômulo cumpriu bem taticamente, acho que tecnicamente não conseguiu jogar, talvez pelo tipo de marcação que foi feito do outro lado do campo. E entendo que em alguns jogos, se eles não estiverem bem, a gente tem que ter as peças de reposição, por isso que a gente está buscando mais alguns jogadores. A gente colocou o Diego Tavares, que apesar de ser aliás, ele é atacante de origem, vinha jogando como lateral, mas tem um jogador velocista, que eu trouxe muito ele pensando nessa linha da frente, para ele fazer essa válvula de escape. Infelizmente, a única que ele conseguiu arrancar, ele errou o cruzamento, mas é um jogador muito veloz e que nos dá essa condição de uma transição muito rápida. Então a gente tem que ir atrás dessas opções para a gente poder, no momento que eles não estão tão bem, a gente, né, com 10 minutos, falar, não, vamos trocar que vai melhorar. Não adianta você, não, botaria com 15 minutos, vou trocar os 3. Você tem que trocar sabendo que vai melhorar. Você trocar por trocar, para dar satisfação para os outros, não adianta. Então a gente tem que ter jogadores com um peso aí grande para a gente poder ter essa confiança de hora que precisar trocar, a gente trocar. Eu acho que o Simeão foi um exemplo disso. Hoje entrou bem no jogo, finalizou, cruzou bola, participou bem do jogo. Então é esse nível de jogadores que a gente tem que ter para a gente, quando precisar trocar, a gente está tranquilo. O Claudinei, você inclusive citou algumas bolas que o Judson chegou, chutou, passou perto. Foi uma coisa que você pediu para ele, porque não é algo que a gente está acostumado a ver o Judson fazendo, né? A gente orientou os atletas, pelo menos uns volantes, a procurar chegar, né? E até um dos motivos da gente ter trazido o Simeão é isso, que eu comentei na coletiva de sexta-feira, né? É um volante que pisa na área, né? Característica que eu acho interessante, o Elias, o Atlético Mineiro vai na área, faz gol, o Paulinho, não estou comparando o jogador tecnicamente com o outro, mas assim, a atitude de chegar. Então acho que hoje a gente tem falado de propor um pouquinho mais do jogo. Então uma coisa que você observou bem que a gente tem cobrado é isso, a gente tem um volante chegando mais, né? A gente pode se defender com o lateral que não está atacando, 2 zagueiros de volante, o outro volante se projetar como meia, até porque às vezes o Marquinhos baixa para fazer a armação, então não adianta se o Marquinhos baixar, os 2 volantes ficarem atrás da linha da bola, a gente não tem quase ninguém no campo do adversário. Então a gente foi orientado para eles terem essa liberdade e para terminarem a jogada. Então o Judson chutou 2, 3 bolas a gol hoje, né? Não acertou o alvo, né? Tão bem como a gente queria, mas esteve lá, esteve presente, finalizou. Acho que é uma evolução já do que a gente vinha fazendo. A gente espera que nos próximos jogos eles também possam chegar para ganhar essa segunda bola e finalizar. Você falou algumas vezes, né, que o teu time é reativo, né? Espera um pouco a equipe adversária atacar para contra-atacar. Talvez o número de posse de bola hoje na partida demonstre isso, 60% para a equipe do Vitória e 40% para o Avaí. Apesar das chances terem sido bastante equilibradas. 10 finalizações para cada lado, se não me engano. Isso mesmo. Mas a gente viu até no final do jogo o torcedor talvez pegando no pé um pouquinho, talvez pela frustração do resultado, mas porque alguns torcedores não gostam muito desse teu estilo de jogo, né? De esperar um pouco a equipe adversária atacar para depois contra-atacar. Isso é algo que o torcedor talvez vai ter que estar acostumado, porque é um esquema que você vem adotando desde o ano passado, que deu certo na Série B e no Catarinense, pelo menos no primeiro turno também. Eu acho que qualquer cobrança no futebol é muito em cima de resultado, né? Nós jogamos assim ano passado, só empatamos contra o Brasil de Pelotas, né? Todos os jogos nessa casa a gente tinha vencido até a última rodada, que a gente já tinha garantido acesso, jogando desse jeito, né? Isso muda, porque às vezes você faz um gol, o adversário se desorganiza, você tem mais facilidade para contra-atacar, né? Mas quando você não faz o gol, realmente tem momentos que o torcedor fica achando. Mas se você for ver bem, nós marcamos o tiro de meta em cima, o Fernando Miguel, todo tiro de meta tem que chutar a bola para frente. Agora o que a gente não quer é que às vezes a gente rebata uma bola, ela vai lá no pé do zagueiro, aí vai sair o Marquinhos e o Duda correndo que nem doidos e vão deixar o resto do time para trás.
Nossa compactação, que é de 30 metros, vai virar 50 metros. Aí a bola entra no William Farias ou no William Correia, eles viram, tem qualidade, vem para cima do nosso time com a bola dominada. Então tem momentos que você tem que pressionar, principalmente quando se perde a bola, que é a pressão pós-perda que a gente fala. E tem momentos que você às vezes tira a bola e não dá para ir. Não adianta você ir se expor para guardar o torcedor, se desesperar com o grito do torcedor. Né? A questão da equipe estar organizada acho que é fundamental. Eu acho que nós temos, né, eu já citei algumas vezes o Corinthians, já desde a época do Tite tem esse perfil, agora o Carinho está resgatando isso. Né? E se você pegar, se tiverem cuidado de pegar o jogo Brasil e Argentina, nas eliminatórias que o Brasil ganhou, acho que foi 3-0 da Argentina, né? Você pega os 10 primeiros minutos, 15 desse jogo e assiste. A Argentina tocando a bola e o Brasil esperando. Só que a hora que o Brasil acha um contra-ataque, aí é qualidade de Neymar, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, né? Não estamos comparando os jogadores, mas assim, o Brasil em algum momento ficou sem a bola, né? A gente tem que saber sofrer, como a gente fala, sem a bola, e vai ter momentos do jogo que a gente vai conseguir atacar, vai conseguir propor o jogo, né? É muito relativo a gente achar que o time que é reativo é menos agressivo que o outro, né? Teve um jogo semana passada que eu estava acompanhando, acho que foi o jogo de São Paulo. São Paulo teve 70% de posse de bola, chutou 4 vezes a gol. A equipe adversária teve 30, chutou 10. Então quem quis mais fazer o gol? Quem chutou 4 ou quem chutou 10? Só que você não tem posse de bola, você pega, arranca e finaliza, né? Você não tem necessidade de trabalhar a bola para terminar uma jogada. Então é uma forma que a gente tem de jogar, pode ser que em algum momento a gente troque, desde que mude alguma característica de alguns jogadores, né? A gente não pode cobrar, por exemplo, o Marquinhos toda hora vai ficar dando pique em cima do zagueiro para roubar a bola, ou dar um pique em cima do goleiro. Vai uma, vai duas, mas não tem que ir toda hora, não tem que ir. Cleiton Xavier, que é um jogador, acho que bem mais jovem que o Marquinhos, no final do jogo está tropeçando sozinho ali, caiu sozinho com a bola, porque desgasta, o futebol já é desgastante, é intenso, né? Então a gente tem que ter essa leitura, entender a característica dos nossos atletas, que não adianta eu fazer o Marquinhos ter um desgaste, dar um pique de 50 metros em cima do goleiro adversário, e a hora que ele tiver a bola no pé para decidir o jogo pra gente, ele está desgastado. Claudinei, no momento que você botou o Diego Tavares no jogo, você não pensou em de repente colocá-lo no lugar de um dos volantes, né? Já que você já tinha o Simeão em campo que podia recuar um pouquinho, e o Diego Tavares, como ele mesmo disse, você falou, né? Um jogador que de origem é atacante, um jogador que atua mais lá na frente, você não pensou nisso até para fazer esse resultado? Chegou de passar pela cabeça isso, não? Eu teria que puxar o ombro para dentro, né? E ficar com o Simeão, o Judson, o Luan e o Romulo. Só que assim, o jogo não estava fácil. Não estava um jogo que a gente pudesse... Uma que a gente não estava perdendo o jogo, e outra que não estava um jogo fácil, que a gente pudesse abrir mão no volante, né? A gente abriu mão, mas no final do jogo, que a gente colocou o Pacheco. Já achou que tinha que ser mais seguros, não tomar essa atitude tão cedo, não escancarar o time até pela qualidade do meio de campo dele. Se você for ver as alterações, eu fui botando o time, procurando botar o time para frente, o Petkovic tirou um centroavante, botou um volante, que é o Flávio. Daqui a pouco ele botou um lateral esquerdo, que é o Euler, tirou um jogador de frente, tirou o David, que é o meio atacante, botou o Euler, que é o lateral esquerdo. E ele foi povoando o meio de campo dele. Se eu termino o jogo, às vezes, com um volante só com 2 e 4 atacantes, eu poderia ser envolvido e sofrer um gol ali. E apesar de não ser o ideal um ponto, mas um ponto conta, né? Aí você está somando.